A gente tentou trazer essa experiência de estar no teatro, mas não estando presente, porque não era possível estar presente. A nossa ideia, a princípio, era apresentar via Zoom, né? Para quem quisesse acompanhar o Bruxo do Cosme Velho, mas bem no final do processo, a gente entendeu que o Zoom ele tem um delay, né? Então, cada uma das suas casas não ia chegar na potência que a gente queria que chegasse nas casas de quem fosse assistir, né? Então, a gente decidiu fazer esse formato de peça-filme, mas em nenhum momento a gente tinha a pretensão de fazer um filme, né? Então, não se criou um roteiro desde o início. Estamos criando um roteiro do Bruxo do Cosme Velho. Não. A gente criou uma dramaturgia que ela foi processada para um roteiro, né? E não a pretensão de ter um roteiro que foi... Então, por isso que, bem no finalzinho, essa coisa se transformou em peça-filme, que foi um termo que começou aí com a pandemia, né? Até então não tinha esse nome, né, de peça-filme. Acho que eu vou aproveitar que a gente entrou. Eu queria entrar numa coisa antes, mas já que entramos nisso, então eu queria convidar o senhor Igor Boy para vir aqui. Senta aqui com a gente, Igor. O Igor trabalha com... Acho que você pode falar um pouco mais, porque eu não estou tão apropriada do que você realmente trabalha, mas eu sei que tem a ver com cinema e teatro. Então, queria que você desse o teu olhar do trabalho. Pode ser? Bom, boa noite, gente. Boa noite a todos. Parabéns aí pelo trabalho. Então, é uma coisa que eu tenho pensado muito. Eu tenho desenvolvido trabalho nessa relação entre vídeo e teatro nos últimos anos, e a pandemia ela realmente ressignificou muito essa relação, né? E daí é muito interessante a gente pensar num trabalho que ele parte de um contexto assim, do âmbito teatral, que vai para o suporte audiovisual e que volta num festival de teatro para o palco, né? Então, sei lá, acho que para mim é inédita essa experiência. E eu achei muito interessante. E daí fica aquela pergunta, mas é teatro, não é teatro? Não sei, acho que daqui a um tempo vai ter um grupo de acadêmicos que vai estudar e vai começar a dar nome para essas coisas, se é peça-filme, se é vídeo-teatro, se é o que quer que seja, mas acho que mais importante do que pensar qual é o nome daquilo, é o que aquilo transmite, sabe? E eu acho que vocês conseguiram transmitir uma mensagem potente e é isso que importa. E o teatro, geralmente a gente pensa nessa questão da presencialidade, né, do ao vivo, e no fim das contas vocês estavam aqui, vocês deram uma palhinha pra gente. Então, tipo, a experiência se completou com essa cantoria final que vocês fizeram. Para mim, pelo menos, isso fazia parte do todo, sabe? E daí tem algumas questões que são muito do teatro, já outras que são de propriedade muito do audiovisual, né? Por exemplo, vocês usam muito uma ferramenta de sobreposição de imagens, bastante ali no começo, voltam com isso no fim. Tem um lance de perspectiva no sentido de que alguns momentos a câmera se aproxima, trazendo uma visão diferente do que alguém sentado na plateia, por exemplo, poderia ter, ou aquela vista de cima. Então, são ferramentas que são do audiovisual. E no meio disso tudo, vocês ainda colocam uma projeção de fotos, né? Então, sei lá, uma metalinguagem no sentido de que tem uma projeção dentro do filme. E, por último, tem uma cena pós-crédito, né? Que geralmente em filme e série é prenúncio de alguma coisa que está por vir. E daí a minha pergunta vocês pensam em levar esse trabalho para o palco? E se sim, como que essas ferramentas todas que vocês utilizaram no processo interferem nessa montagem? O vídeo ele vai estar presente em cena? Como que seria isso? Eu acho que a gente está ainda no momento de entender que a gente se formou e que esse é o trabalho de formatura nossa, assim, né?
famoso TCC em muitas aspas, assim, né? E daí a gente não sentou ainda enquanto coletivo para conversar quais seriam os próximos passos. A gente quer circular bastante com esse trabalho, assim, mas ainda a gente precisa entender que a gente se formou, que está em outros lugares, assentar, fazer esse decantamento para ver, enquanto coletivo, se faz sentido ainda a gente pegar esse trabalho ou desdobrar ele em uma outra coisa ao vivo, presencial, né? Então acho que é mais nesse caminho, né?